Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre a história do Brasil. Agora vai ser um vídeo sobre economia e sociedade na Primeira República. A equipe técnica aqui por trás, nos bastidores, Gato Gil e Gatelis, deram duas determinações para que os vídeos ficassem um pouquinho melhores. A gente vai tentar fazer. A primeira é tornar esses vídeos um pouco mais curtos. A segunda é mudar o penteado do careca que vos fala. Vamos tentar implementar pelo menos uma dessas mudanças. Bom, pessoal, para falar sobre economia e sociedade do Brasil da Primeira República, no vídeo anterior falamos durante 1h30 sobre a periodização, sobre a implantação da República, sobre os aspectos políticos. Agora eu vou tentar ser bem resumido com relação à economia e à sociedade. Bom, vamos falar um pouco da economia deste período e ela tem um caráter essencialmente agroexportador. O que isso significa dizer? Quando eu caracterizo uma economia de agroexportadora, eu automaticamente estou dizendo que ela não é industrializada. Neste caso aqui, há hoje no Brasil, por exemplo, todo um setor que é agroexportador e nós temos uma economia que também é industrializada. O Brasil, desse momento, quando você o caracteriza como agroexportador, ao mesmo tempo, você frisa o caráter não industrial desta economia. E o que é que isso significa? Nós estamos falando numa lógica que é do final do século XIX, início do século XX, chamada de especialização produtiva, dentro da lógica, por sua vez, da Organização Internacional do Trabalho. Não dá para se dizer que é propriamente uma corrente de pensamento, mas é uma forma de ver o mundo da época que estabelecia que os países tinham que se especializar em alguma coisa, e essa especialização permitiria as trocas entre eles. Então haveria aqueles que seriam produtores de um produto X, se especializaria nisso e trocaria com o país produtor do produto Y pelo seu produto X, posto não produzir o Y. E dentro dessa lógica de Organização Internacional do Trabalho e de especialização produtiva, havia um pequeno núcleo de países industrializados efetivamente, notadamente os países da Europa Ocidental, além do Japão e dos Estados Unidos. Então, principalmente, a Inglaterra, naquele momento, a protagonista do sistema capitalista, seguida no cenário da Europa Ocidental pela França, pela recém-formada Alemanha, pela também recém-formada Itália. Então, são essas quatro grandes economias do continente europeu, acrescidas então do Japão e dos Estados Unidos. Todas estas economias, com exceção da Inglaterra, industrializadas de maneira pesada. Lembra daquele esquema da divisão de três tipos de indústrias, Indústrias de bens de consumo não duráveis, indústrias de bens de consumo duráveis, indústrias de bens de produção ou de capital. Só esses 6 países estavam nesse terceiro estágio, que é aquele que permite chamar efetivamente de industrializado. O restante do mundo era marcado por economias agroexportadoras especializadas. O caso brasileiro, essa especialização se dava na sua grande maioria no café. Em outras épocas havia sido outros produtos, como por exemplo a cana-de-açúcar, ainda que a expressão ciclo, que vocês já devem ter escutado falar em algum momento, ciclo da cana, ciclo do ouro, ciclo do café, seja uma expressão um pouquinho, se não equivocada, ao menos ela engana, porque ela dá a ideia de que num dado momento um desses produtos entra em decadência para a ascensão de outro, e não é exatamente essa a relação. Bueno, é uma economia agroexportadora, portanto não industrializada, é uma economia especializada. Esta especialização gera nesta economia, sobretudo pelo fato de ela não ser industrializada, um caráter de profunda dependência. Então, os países agroexportadores, aquilo que eles produziam, fica à mercê do valor deste produto no mercado internacional, o que pode gerar profundas crises. A que a gente conhece, a mais intensa e que inclusive acaba com o próprio período da República Velha ou Primeira República, é a crise de 29, que derruba os preços de quase todos os produtos. Mas houve outras, e via de regra a lucratividade destas economias ela está ligada a esta oscilação de preços, que não é determinada pelos produtores. Então os cafeicultores ficam à mercê, por exemplo, do preço do café no mercado internacional. É uma economia essencialmente, portanto, dependente, agroexportadora, em que o grande produto é o café, mas ele não é o único,
E aí vocês podem observar ali no mapinha aquela organização ali por atividades produtivas, todas elas em caráter também agroexportador. Ressalva nesse mapinha que ali está, estou olhando para o lado porque eu estou olhando para o mapa também. Um dia a gente vai aprender a fazer esses vídeos, por enquanto ele ainda está bem amador, né? As áreas em amarelo, onde está a pecuária, há que se pensar que no caso brasileiro essa pecuária não é uma pecuária para exportação. A pecuária no caso brasileiro ela está voltada muito mais ao abastecimento do mercado interno, seja do ponto de vista da própria alimentação, seja do ponto de vista do transporte. O Brasil do início do século XX ainda é um Brasil que em muito depende da tração animal. A gente vai ver que o período da República Velha é justamente o momento de transição disso. Então, as áreas em amarelo ali são de economia ligada à pecuária, então não é agroexportadora, mas também tem uma familiaridade muito grande na medida em que essa economia agroexportadora ela tem uma herança do período colonial e do período imperial, que é a plantation. O que é a plantation? É um sistema de produção caracterizado por 4 elementos principais, que são a mão de obra escrava, o latifúndio, a monocultura e a exportação. Então nós temos plantations de diversos produtos, plantations de café, plantations de cana, plantations de algodão, plantations de cacau e por aí vai. A virada do Império para a República marca apenas a alteração do tipo de mão de obra que deixa de ser escravizada, mas é uma mão de obra subempregada, né, subassalariada. A herança da escravidão faz com que a mão de obra nessas atividades ela seja superexplorada. Demorou muito tempo, em alguns casos até hoje não passou, para que os produtores entendessem que os seus trabalhadores não eram indivíduos escravizados. Tá? E é importante nesse cenário entender que o Rio Grande do Sul é uma espécie de exceção. Por que exceção? Porque a sua economia, já que ela vai predominar a atividade agropecuária, como eu mencionei, essa atividade pecuária, ela não é voltada para exportação e os gêneros agrícolas produzidos no Rio Grande do Sul também não eram voltados para exportação na sua maioria, faz com que a economia do Rio Grande do Sul ela não tenha uma pujança, um peso tão grande quanto a economia de São Paulo e Minas, por exemplo, ligados ao café. No entanto, isto vai ser algo positivo quando das crises no mercado internacional, porque estes produtos que o Rio Grande do Sul produz, produtos que produzem, ser redundante, né? Eles não sofrem tamanho abalo de preço. Obviamente que eles estão ligados com o dínamo da economia, ou seja, a economia cafeeira, que vai demandar, por exemplo, abastecimento vindo da região sul. Na medida em que ela entra em crise, isso impacta também as economias que lhes são subsidiárias, nesse caso, novamente, o Rio Grande do Sul. No entanto, não quer dizer que esse abalo vá ser na mesma medida, porque da mesma maneira que a lucratividade proporcionada pelo preço internacional no café era muito maior, o prejuízo também. Então, o Rio Grande do Sul acaba sendo uma exceção. E o grande produto da economia daquele período é, sem dúvida nenhuma, o café, que no seu auge chega a responder por quase 70% das exportações brasileiras no período. Então, ele é, de fato, o principal produto na pauta de exportação brasileira, não o único, não é a única agroexportação, mas é, sem dúvida, aquela mais importante, que, consequentemente, vai gerar importância àqueles que produzem estados como São Paulo e como Minas Gerais. Bom, sobre o café em si, aspectos específicos dele. Primeira coisa, nós temos por parte do governo federal uma política que mescla a valorização do café e a desvalorização da moeda. E por isso, mencionava no outro vídeo, era tão importante para essas oligarquias de São Paulo e Minas chegarem à presidência da República. Porque o que tinha de poder neste cargo que lhes interessava era a possibilidade de fazer esse mecanismo de desvalorização da moeda e de valorização do café. Muitas vezes através da compra dos próprios estoques de café para tentar manter o preço no mercado internacional. O outro mecanismo era a desvalorização do câmbio nacional, ou seja, a moeda brasileira de R$1.000, e o governo acabava desvalorizando ela. Por quê? Porque, pense, o cafeicultor
ele vendia em moeda forte, naquele momento a libra esterlina, né, moeda inglesa, aunque hoje ela não seja uma moeda forte, mas aquele momento é o dólar da época, é a referência de padrão monetário. Mas o cafeicultor ele recebe em libra, mas ele paga em R$ 1.000. Então você tem aí uma distância do valor da moeda com o qual ele recebe e o valor da moeda com o qual ele paga. Eventualmente, nesse mercado internacional, se a sua venda cai e ele recebe em libra, ou seja, esta parte diminui, ele, como controlador do governo, ele desvaloriza a moeda nacional e compensa a sua pouca lucratividade no mercado internacional. Então é um mecanismo muito cruel, porque se o lucro ocorria, o lucro é do cafeicultor, se o prejuízo ocorria, ele era de toda a nação, né? Muito diferente de hoje, né, em que o cidadão acaba não tendo que pagar quando alguma grande instituição financeira acaba sofrendo prejuízos, né? Bom, além disso, nós temos exemplos específicos de algumas práticas do período que eventualmente aparecem num vestibular no Enem, que são o Funding Loan e o Convênio de Total Batel. O Funding Loan, que é do final do século XIX, Rodrigues Alves, se não me engano, Campos Salles ou Rodrigues Alves, agora não me recordo com clareza, mas trata-se especificamente de uma medida, de um empréstimo tomado pelo governo brasileiro para compensar outros empréstimos e, sobretudo, a crise do encilhamento, aquela do momento Rui Barbosa na economia, né, o que leva também à desvalorização da moeda, também leva a problemas econômicos decorrentes dos ajustes fiscais que o governo se compromete a fazer para pagar o empréstimo para a instituição financeira internacional. Nesse caso, se não me engano, eram os Rothschild, se não me engano também, a memória não está boa. E o Convênio de Taubaté foi um acordo no início do século XX, 1906, se não me engano, em que o governo federal se comprometia a comprar os excedentes da produção cafeeira, na medida em que essa compra reduziria a sua inserção no mercado internacional e, consequentemente, manteria o preço ou evitaria uma desvalorização excessiva na avaliação dos cafeicultores. Interessante que o governo era formado por cafeicultores, que vai comprar o excedente dos cafeicultores, baita negócio, né? E vai comprar esse excedente com dinheiro público, com dinheiro que não é dos cafeicultores. Mas na prática era também porque eles se apropriavam, né? E nós temos nesse momento um relativo crescimento industrial. Tá? É importante mencionar esse relativo por quê? Porque eventualmente aparece lá uma prova de vestibular do Enem, ou você está pensando sobre o Brasil da República Velha, volto a dizer, um período absolutamente importante da nossa história, vale a pena conhecer. E aí, um belo dia eu vi um vídeo de um louco da cabeça, lá sem cabelo, dizendo que o Brasil era essencialmente agroexportador, as nações industrializadas eram as da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão. E aí aparece lá uma reportagem ou algum conteúdo em site, algo do tipo, dizendo que greves operárias ocorriam no Brasil da Primeira República. Como assim? Para ter greve operária tem que ter operário, para ter operário tem que ter fábrica, para ter que ter fábrica tem que ter alguma industrialização. De fato, o Brasil tinha uma certa industrialização já do final do século XIX, ainda que a monarquia brasileira, sobretudo a figura do imperador Dom Pedro II, tivesse uma postura altamente anti-industrialista. Barão de Mauá que o diga, que tentou e não conseguiu vencer isso. Mas ao final do século XIX, mesmo com essa postura anti-industrialista da monarquia brasileira, houve um relativo crescimento industrial, sobretudo em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro como capital e São Paulo como centro de produção daquele que é o produto mais importante da pauta de exportações brasileiras, já no final do século XIX, né, ao longo de toda a segunda metade do século XIX, e que só vai crescer em importância. Esse relativo crescimento industrial tem que se pensar a primeira coisa. Ele está restrito à indústria leve, à indústria de bens de consumo não duráveis, têxteis e alimentício. Ele vai ser dependente, portanto, da indústria de bens de capital ou de produção, inglesa, norte-americana, francesa, alemã, que vai prover o maquinário necessário para essa indústria. Então é uma indústria dependente, mas já é uma indústria. E é importante também pensar que ela só vai poder aparecer em função do café também. Como assim? Vão produzir café industrializado? Vão processar o café no Brasil? Não. Primeiro, a mão de obra necessária para essa indústria, ela vai ser oriunda do fluxo migratório que
quem vai demandar inicialmente é a produção de café. Então, gradualmente, aquele fluxo migratório que se dirige às fazendas cafeicultoras, ele vai tendo um escoamento também para as cidades. Boa parte dos imigrantes que vieram eram de origem urbana, inclusive, então eles não sabiam nem como trabalhar com o café. E aí acaba então gerando nas cidades um excedente de mão de obra que é necessário para um processo de industrialização. Não é o nosso, seria mais ou menos como o nosso enclosures no caso da Revolução Industrial Inglesa, que gera lá também um fluxo, né, de mão de obra do campo para a cidade. E essa mão de obra ela veio primeiro para o café, então está ligada à cultura cafeira. Ao mesmo tempo, vai estar ligado também ao próprio café, capital cafeiro. Por quê? É importante lembrar que o café é uma cultura perene, a planta do café é uma planta perene, diferente, por exemplo, da soja, do trigo, do milho, que você tira a planta no momento da colheita. Isso implica na possibilidade, no caso das culturas não perenes, sazonais, de você não produzir no ano seguinte. Então deu uma super safra, deu um problema, você pode não produzir, você pode aumentar ou diminuir a produção. Você não precisa plantar tudo de novo, ou pode plantar tudo de novo, enfim, o produtor tem um controle um pouco maior. No caso do café, não. Você demora até ter a primeira florada do café depois do plantio do pé de café. E você não pode simplesmente pedir para o pé de café assim, ó, segura a onda, ano que vem tu não produz tanto. Então não tem como fazer esse jogo. O que isso impacta nesse capital? À medida em que você tem safras muito boas e muito lucrativas, o cafeicultor não pode reinvestir no cafezal sob pena de um risco de superprodução, o que vai levar a um prejuízo posterior. Então ele vai ter que canalizar esse capital, esse lucro, para um outro setor e muitos desses cafeicultores vão acabar gradualmente canalizando para a criação de indústrias que vão ser muitas vezes subsidiárias da cultura cafeira, da economia cafeira, não com aspectos do sentido de beneficiamento, ou a própria indústria alimentícia que ajudava na alimentação dos trabalhadores. Então, a indústria no Brasil, ela está já nesse momento se configurando, não é a indústria pesada, é a indústria leve, bens de consumo não duráveis, têxteis e alimentícios, ela está ligada à figura do capital cafeiro, na medida em que a mão de obra e o próprio capital que permite a sua geração é oriundo do café, e ela é dependente também do mercado externo, né, das indústrias de bens de capital ou de produção, tal como a própria a economia agroexportadora também era. Então a economia brasileira é essencialmente dependente. Quanto à sociedade, nós temos um Brasil marcado por dois Brasis. O que quer dizer isso? Nós temos um primeiro Brasil que é predominante. Esse Brasil ele é rural, ele é atrasado no sentido tecnológico da ideia, ou seja, ele tem ainda... lembrem muito o Brasil do século XIX, um aspecto inclusive produtivo. E ele é muito tradicional, conservador, né, muito retrógrado. Felizmente, hoje, no século XXI, nós não temos mais esses problemas de um Brasil conservador, retrógrado, né, que anda para trás. E nós temos um outro Brasil que é muito menor do que esse primeiro Brasil ali que eu menciono agora, mas que ele está gradualmente emergindo e vai ser na Primeira República, na República Velha, que a sua emergência, ou seja, o momento em que ele começa a aparecer, vai gerar desacomodações num Brasil que não tinha isso. Então está surgindo um Brasil que é urbano, um Brasil que está em modernização. Então você vê no final do século XIX, a capital nacional, capital federal, Rio de Janeiro, a antiga corte imperial, é uma cidade ainda movida a lombo de burro, a lombo de gado muar, sem energia elétrica, suja, desorganizada. Você pega o Rio de Janeiro da década de 30, quando termina a Primeira República, é um Rio de Janeiro já bastante modernizado, com avenidas, com transporte urbano, com tecnologias que não tinham qualquer presença, ou muito incipiente lá no início do século XX e final do século XIX. E aí é interessante notar a imagem que eu coloco ali, quando eu menciono logo abaixo a ideia que é um Brasil também de um grande fluxo migratório. É um momento de intensa imigração para o Brasil, momento em que vem para o Brasil, além dos sempre mencionados italianos, também vem grande quantidade espanhóis,
portugueses, japoneses, e a imagem aí no slide que vocês estão vendo é de uma família japonesa em uma lavoura de café, tá? E também, em grande medida, árabes, que vão conformar aquele grupo que a gente chama de sírio-libanês, mas ainda não tem, em boa parte do período imperial, não tem ainda Síria ou Líbano enquanto Estado-nação. Depois é dessa região que vai formar Síria e Líbano, que esses imigrantes acabam continuando vindo, por isso essa identificação sírio-libanês. E eles vêm, bom, só para você ter uma ideia, a maior comunidade japonesa fora do Japão é no Brasil, né? No Brasil tem mais descendentes de libaneses do que toda a população libanesa, né? Então é um indicativo da expressividade desse fluxo migratório. O Brasil, nesse momento, em que em outros momentos não tivemos também grande fluxo migratório, mas esse talvez seja o mais intenso de migrações voluntárias. Se a gente for pensar em migrações não voluntárias, nós temos o absurdo que foi o tráfico de africanos escravizados, é também um fluxo migratório a partir do sequestro e do assassinato. Bueno, esse Brasil, essa sociedade brasileira, nessa ideia de dois Brasis, o segundo Brasil, porque o primeiro Brasil a gente já pode entender muita coisa dele só pensando no período imperial ou colonial, não difere muito daquilo. Plantation agroexportadora e toda aquele cara. Sociedade rural ela tende a ser mais estanque e com as distinções sociais muito claras, com uma concentração de poder muito grande na figura de um proprietário, né? Nesse momento da história brasileira, os coronéis. O ambiente urbano, porém, ele está em franca transformação e isto leva a momentos de tensão. Primeira imagem no slide, dois momentos no mesmo lugar em São Paulo, que é a Rua 15 de Novembro. Na primeira imagem, 30 anos antes, 1900, então observem ainda os veículos com tração animal, os edifícios, mesmo que altos na nossa ideia do pé direito, né? O pé direito da época era muito mais alto, mas são de 3 pavimentos. E o mesmo lugar na imagem ao lado, você já tem bondes, você já tem uma quantidade muito maior de pessoas, os edifícios são maiores e tudo mais. Então, um franco crescimento, isso vai gerar benefícios, mas também problemas, porque é um crescimento que não é organizado, ele é espontâneo, ele não tem uma orientação e isso, obviamente, vai gerar uma série de problemas, né? Por quê? Porque essas cidades em franca transformação, elas não terão a percepção da necessidade de serviços públicos. Faltará serviços públicos nesses lugares, tanto quanto infraestrutura. E aí eu entro no básico de saneamento, de abastecimento de água, de energia elétrica na maioria dos lugares. Então, cidades estão crescendo, mas estão crescendo de maneira desordenada e sem estrutura, infraestrutura, tal como também sem serviços públicos. Demora muito no Brasil para surgir a ideia da necessidade de serviços públicos que venham a permitir o próprio funcionamento da cidade, não só enquanto um direito, mas também enquanto uma necessidade para o funcionamento desta cidade. Isso vai fazer, vamos pegar uma imagem aqui do Rio de Janeiro, da mesma maneira, olhem só, é o mesmo lugar, a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, mas é bem no centro do Rio de Janeiro. Na primeira imagem ainda, né, quase 30 anos antes da reforma Pereira Passos, ela bastante desocupada, né? Lá ao fundo consegue-se ver a imagem do Morro do Pão de Açúcar, e 30 anos depois ela já está, né, com avenidas mais largas, ela está mais preenchida, digamos assim, e aquele edifício lá ao fundo com uma cúpula, mais ao centro da imagem, era a antiga sede do Senado, era o Palácio Monroe, que foi demolido na década de 70. Mas vejam como o Rio de Janeiro está se urbanizando. E aí, para quem for ao Rio de Janeiro em algum momento, no meio da turistada tradicional lá, ou seja, vai conhecer Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, Maracanã e tudo mais, Noite na Lapa, é bom. O Rio de Janeiro é uma cidade que transpira história. E vale a pena, a própria paisagem urbana é uma aula de história. Vale a pena então ir ao centro do Rio de Janeiro. Tem 2 edifícios que estão um ao lado do outro e que são marcantes, porque um deles é hoje a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é o Palácio Tiradentes. O Palácio Tiradentes foi, na época da Primeira República, o edifício sede do Congresso Nacional, que era a sede do Poder Legislativo, ou seja,
o mais importante edifício da República, junto com a sede do Executivo, que era o Palácio do Catete, no bairro com o mesmo nome no Rio de Janeiro, um pouquinho mais longe daí do centro. Do lado do Palácio Tiradentes, você tem o Paço Imperial. O Paço Imperial era a sede do governo imperial durante a monarquia. E aí você observa os dois edifícios, a sede do poder na monarquia, a sede do poder na república. É absurda a diferença entre eles, né? E é justamente essa ideia que eu quero trazer. Então, o Brasil do Império, ele era um Brasil ainda muito modesto, muito contido. E o Brasil da Primeira República, dado o afluxo de riqueza em função do café, ele vai querer expressar isso. Você entra no Palácio Tiradentes, ele é aberto à visitação, ele é lindo. Você tem, assim, na entrada já grandes colunas, altas colunas, aquelas, né, de modelo grego. Aí você tem dentro do palácio lá escadarias em que as guardas, né, as laterais, são em ferro fundido, tudo trabalhado com café, com, né, o formato, né, do café, alto relevo em todo as paredes do edifício, em vários lugares, né? Então é um edifício que tenta mostrar a opulência da cafeicultura. Mas é aí que está a grande lógica da tensão, porque ao mesmo tempo em que você tem, desculpem, esse Brasil se modernizando, o Brasil antigo, atrasado, pobre, desassistido, permanece. E o processo de transformação do Brasil em moderno e urbano não vai resolver esse Brasil. O outro Brasil, o pobre, atrasado, sem assistência, vai tentar esconder ele. Então o que acontece? Aqui essas duas imagens do Rio de Janeiro, aqui não dá para ver muito bem, porque não era uma área em que ocorria esse fenômeno urbano, mas aqui eu tenho uma outra imagem que mostra a grande marca da paisagem urbana do centro das cidades brasileiras eram os cortiços. E aqui tem a imagem de um deles, que eram grandes casarões subdivididos em pequenos cômodos onde habitavam famílias inteiras, e esses pequenos cômodos eles dividiam uma área comum, né, normalmente um pátio onde você tinha lá a água para consumo das pessoas, o local onde você lavava a roupa, o banheiro, né, não os banheiros, o banheiro, um só para toda aquela galera, famílias numerosíssimas. E esses cortiços eles eram uma espécie de favela nos centros urbanos. E esse processo de transformação do Brasil atrasado para o Brasil moderno não vai resolver a vida dessas populações, vai apenas expulsá-las. Então você tem processos de apropriação pelo poder público das áreas do centro da cidade, de modo a, entre aspas, revitalizá-las, né? Ocupar ao seu interesse, e a expulsão destas famílias que acabam indo para as chamadas periferias. Então, o Brasil da Primeira República é um momento em que a pobreza, os problemas sociais que habitavam o centro das cidades, era assim que funcionava. As cidades, os seus centros eram habitados, entre aspas, pela marginalidade. Interessante, a margem ao centro, mas era esse o fenômeno. Enquanto que as famílias de elite, elas se afastavam. Elas iam para mais distante, para chácaras, para quintas, como se dizia na terminologia do português de Portugal, para fugir, para não ter contato com essas pessoas. E aí a Primeira República ela inverte um pouco isso, então ela vai tentar, o governo e essas elites vão tentar incorporar os centros urbanos e vão expulsar as populações mais pobres, que vão, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, gradualmente habitar os morros no entorno da cidade. O primeiro morro, né, que é o Morro da Favela, simbólico assim, não é exatamente fruto da ideia de uma desocupação de cortiço, mas sim ex-combatentes da Guerra de Canudos, que vão ficar acampados perto do prédio do Ministério da Guerra. Mas a lógica como um todo é essa, então, é a expulsão da marginalidade. Esta marginalidade é o que? A população que trabalha, mas que não tem acesso a direito, a serviços, e que cada vez com a modernização das cidades carece mais desses direitos e serviços e não tem acesso. E em contrapartida a ocupação dessas áreas pelo poder público com a construção de edifícios, de grandes avenidas, de modo a dar um caráter mais moderno às cidades brasileiras. E aí vem uma frase para a gente ir encerrando esse vídeo, quase que eu digo aula, não é aula, dou aula para a câmera, que é uma frase do candidato à presidência na época, Washington Luiz, que se elege, foi o último presidente da República Velha, a Primeira República, em que perguntaram numa entrevista o que ele achava da questão social e ele respondia, sem pudor nenhum, a questão social, a questão de polícia.
E essa expressão dele não era exceção para a época. O que se tinha no horizonte da maioria dos governantes e de boa parte da sociedade brasileira, sobretudo da sua elite, que não cabia ao Estado atender necessidades básicas da população, que uma vez esta população sendo um problema, você tinha que agir pela força. Polícia, pancada. Né? Então, era muito claro, só vai se ter uma mudança, por exemplo, a própria ideia de criar órgãos governamentais voltados a áreas sociais depois da Revolução de 30. E não é uma benesse, é um feeling que a galera ligada ao Getúlio Vargas vai ter do tipo, isto é um problema que se nós não lidarmos logo, teremos nós também as consequências dele sentidas. Então, criar Ministério da Educação e Saúde, por exemplo, ou Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, é muito mais uma jogada de visão, de interesse, do que uma ideia de preocupação com a população. Mas então, o que essa frase, que é muito emblemática do Washington Luiz, que é no final da Primeira República, mas vale para toda ela, né, quer dizer? Que nesse momento o Estado ele não tem qualquer tipo de ação no sentido de atender às demandas sociais ou resolver esses problemas, a não ser pela força. E aí você entende por que durante toda a Primeira República ou República Velha, nós temos uma série de revoltas sociais que são a forma pela qual a população desassistida, explorada, subjugada, vai ter como reagir. Então ela reage com a mesma força, ou tenta pelo menos, mas ela reage na base da força também, à política de força a qual ela está submetida. E aí então nós vamos ter durante a Primeira República várias revoltas sociais. É um período marcado por intensas revoltas sociais que chegam ao âmbito de conflito armado, de guerra civil. São elas as revoltas sociais rurais, Guerra de Canudos, Guerra do Contestado e o fenômeno do cangaço. E também nós temos revoltas sociais urbanas, as mais marcantes, a revolta da vacina, a revolta da chibata e a figura das greves operárias, que vão ocorrer durante toda a Primeira República, mas as que mais se destacam são no ano de 1917. Sobre essas revoltas sociais, aí nós vamos falar sobre elas especificamente num outro vídeo. Espero que esse aqui tenha ajudado vocês. Um abraço, fiquem bem.